Cláudio, será que foi por causa disso aí que teve promoção de ingresso na mão de cambista semana passada? Bem provável, né? Será que foi mesmo? Você lembra que você comentou aqui, né, Ricardo? Pô, cambista vendendo ingresso superior a R$10. Então quer dizer que o público no Mineirão pode ter sido maior do que aquilo anunciado oficialmente. Porque a torcidinha deles vai estar lá embaixo. Lá embaixo, pode ter certeza na que vai. de setor, como disse o Alberto aqui, quantos por um? 15 por 1. Então tá bom. Olha só, 15 por 1 é coisa demais. Agora só falando rapidamente no Marcelo Moreno, parece que o Cruzeiro vai liberar o Moreno, né, o Perrella já confirmou que depois da Libertadores ele vai embora mesmo. Parece que é para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 7 milhões, mas ainda tem proposta do Werder Bremen para chegar aí, da Alemanha. Olha, eu não acredito que seja o Shakhtar Donetsk. Eu acredito que ele pode ser realmente negociado com um clube da Alemanha ou então um clube da Inglaterra. É difícil mais para um jogador que tem um ídolo no país dele. Que o Echeverri, o El Diablo, falou que ele é o novo El Diablo, dele jogar num futebol como ucraniano. Ele vai sumir. Então não tem como a gente ver o Moreno jogar num país onde o futebol está crescendo atualmente. Até porque, né, Cláudio, ele está super valorizado. É o artilheiro da Libertadores, que tem uma visibilidade muito grande, e o Cruzeiro, né, que sempre foi vitrine. Eu acho difícil também. E o Marcelo Moreno, inclusive, falou que não gostaria de sair do Cruzeiro na entrevista. Falou que não gostaria de sair do Cruzeiro para jogar na Ucrânia. Não é do gosto dele. Outra coisa também, esse é o pesadelo que está se aproximando, né? A abertura do mercado europeu. Então você pode ter certeza que não é só o Moreno que vai sair, não. O Ramírez está jogando muita bola, o Wagner, o Charles. Então nós teremos muitas propostas. O Fábio também. O Fábio, exatamente, o próprio Thiago Heleno, o Guilherme. Então, o Ramírez já recebeu até a proposta do Betis, parece, né? Exatamente. Então o que vai acontecer? A gente tem que fincar o pé no chão, rezar para chegar a agosto logo, para fechar o mercado. E aí a gente tem pelo menos um esboço do time que vai disputar o segundo semestre e o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Agora, só lembrando do Marcelo Moreno, o Cruzeiro comprou o Marcelo Moreno por meio de investidores espanhóis que detêm 60% do passe dele. E o Cruzeiro tem apenas 40%. Então, qualquer proposta que chegar aí do Marcelo Moreno e esse grupo espanhol aceitar, ele vai ter que ir embora. Ô, Ricardo, mas eu vou te falar, não existe negociador no mundo que faça melhores negócios do que os Perrellas. Desde os tempos lá em que ele trocou Belletti e Serginho por 5 jogadores do São Paulo e garantiu a Taça Libertadores do ano de 97. E a Copa do Brasil também. E a Copa do Brasil também. Então... Ô, Cláudio, eu até concordo com você, mas a única coisa que não bate é porque o Cruzeiro está sempre sem dinheiro. Aí é pauta para outra... Aí é outra vamos falar depois, mais para frente. Mas só para terminar aqui, vendeu o Giovani por 18 milhões de dólares, vendeu o Fábio Júnior por 19, então a gente já pode ficar tranquilo. E não tem dinheiro. Tem o Fred não tem também. Dinheiro. Tem o Fred, exatamente. Ei, Perrella, vamos lá. Bola para frente. O sonho dos dirigentes do Cruzeiro de sair com uma vitória sobre o Boca Juniors no tapetão foi por água abaixo. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, julgou o incidente com o bandeirinha Pablo Fandinho e confirmou a vitória de 2-1 para o Boca, porém multou o time argentino em $30 mil e interditou o estádio La Bombonera, caso os hermanos passem para as quartas de final da Copa Libertadores. Cláudio, aconteceu o esperado. Seria uma sacanagem, vamos dizer assim, se o Boca perdesse no tapetão, né? Porque já estava no fim do jogo, ia perder a graça completamente. Ricardo, agora... O Cruzeiro não merecia ganhar também não, pela bolinha que jogou, não merecia ganhar não. E outra coisa, só para você comentar, não vamos mudar o nome para Tião, como tinham falado no programa passado. Por isso que eu te interrompi, agora eu ia falar que seu nome não vai ser mais Tião, né? Graças a Deus você vai manter o seu nome de Ricardo e eu manter o nome de Cláudio. Pronto. Mas o negócio é o seguinte, futebol tem que ser jogado dentro do campo. O primeiro tempo foi 2-1, o segundo tempo é quarta-feira aqui no Mineirão e 90 mil pessoas lá e vamos embora, bola pra frente. E isso também era meio que uma utopia, né? Quem diria que o Boca, todo poderoso na Conmebol, ia perder o jogo por 3-0? Era quase impossível. Eu também nunca acreditei que isso fosse acontecer não, mas tem uma coisa, que se realmente está na regra, teria que ser cumprido. Nunca, por ser o Boca, um time grande e tal, a dimensão que tem o Boca, nunca achei que fosse acontecer, mas isso mesmo, se está na regra, tinha que ser cumprido independente de qual clube fosse. Isso aí abre uma brecha muito perigosa desse tipo de situação acontecer daqui para frente, porque agora os ânimos vão ficar cada dia mais acalorados, com certeza, as torcidas mais empolgadas, e aí vamos ver, né? Pessoal, vamos fazer um breve intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta com mais notícias sobre o Cruzeiro e o futebol internacional. Rádio 5 Estrelas, a voz do Cruzeirense. Estamos de volta com o informativo 5 Estrelas. Cláudio,
Falando em Libertadores, vamos dar um giro pelo futebol internacional, vai lá. Fechando a primeira rodada da Taça Libertadores das oitavas de final, o Santos derrotou o Cúcuta da Colômbia por 2-0 na última quinta-feira na Vila Belmiro. Vale ressaltar que 17 mil pessoas compareceram ao estádio e os gols foram marcados por Lima e Gutierrez contra. Agora o Santos pode perder até por 2 gols de diferença na Colômbia, que se classificará às quartas de final da Libertadores da América. E aí, Cláudio, surpresa esse resultado? É um resultado normal, tranquilo. O Santos contou com o apoio da torcida e vai para a Colômbia sossegado, só respeitar o adversário, tocar a bola e fazer o tempo correr, que a vaga está garantida. Vai dar um possível confronto entre Santos e Flamengo, né? Santos e Flamengo, Fluminense e São Paulo. Fluminense e São Paulo. A gente que está bem do outro lado. Falando desse jogo do Santos aí, o Lima lá do Juventus, que o Leão trouxe ele pro Santos, já estreou fazendo gol, né? E ele prometeu que ia começar o jogo, a carreira dele no Santos com um gol, e cumpriu. O Santos é surpresa para você, Cláudio? Na Libertadores, sim. No Campeonato Paulista, pode falar que foi uma decepção. Acordou muito tarde. E é um time que agora vai dar trabalho. Pode ter certeza disso. Eu acho que esse time do Santos é muito fraco. Acho que mesmo passando do Cúcuta, pegar o Flamengo, o time não aguenta não. O time pra mim acho que já tá indo até longe. Não achei que fosse ganhar. Achei que ia ganhar por jogo sem Santos, mas 1-0 assim, que ia acabar perdendo a vaga lá na Colômbia, mas acho que com 2-0 fica difícil pro time do... De 2003 para cá, eu acho que realmente esse é o time do Santos mais fraco que foi montado. Acho que tá faltando um pouco de dinheiro lá também, viu? Mas o Lucas é um time determinado, ele tá jogando com o jeito do Leão, um time raçudo, determinado. Ele pode dar trabalho sim, ele pode dar trabalho pro Flamengo. Vamos lá? Próxima notícia? Pode seguir. O Ronaldo perdeu seu primeiro contrato por causa dos escândalos com os travestis, né? A TIM, empresa de telecomunicações, rompeu, causando um fenomenal prejuízo de 3 milhões de dólares para o fenômeno só nessa temporada. Acho que 3 milhões arrumaria minha vida, não arrumaria isso, não. Não precisa de 3, não, 1 milhãozinho tá bom, né? Agora, uma besteira que o Ronaldo fez, né? Sem comentários, um jogador rico Olha, daquele jeito. O cara que é embaixador da Unesco, se não me engano. Isso. O cara é um dos maiores jogadores do mundo. Mesmo não jogando bola, ele tem esse status de maior jogador do mundo. Ele tem que preservar a imagem dele. Ele tem que renovar sempre o marketing pessoal dele. Ele corre o risco de perder o patrocínio vitalício da Nike, né? 1,5 milhão de dólares por ano. Muita gente hoje se espelha nele também, né? Exatamente. E é o maior patrocínio dele, né? É o da Nike, se não me engano. O da Nike, exatamente. Tanto é que se espelha, tem tanta gente que fez aqui cascãozinho na cabeça, viu? Que brincadeira, viu? Com certeza. Abre o olho, Ronaldo. Ronaldinho. Segue aí. Olha, estamos falando agora do campeonato inglês. O Manchester deu um passo muito importante rumo ao título da temporada, ou ao bicampeonato inglês, ao derrotar, quer dizer, golear o West Ham por 4-1 hoje pela manhã no Old Trafford. O Newcastle vai enfrentar o Chelsea, que é o principal concorrente do Manchester no título do campeonato inglês. E aí, Alberto? Bom, é interessante, né, Cláudio, que é o seguinte: o Manchester e o Chelsea estão brigando frente a frente no campeonato inglês. Eles têm o mesmo número de pontos. Parece que o Manchester foi para 64 pontos, não é isso? Foi para 84. 84, verdade. E eles estão brigando frente a frente por esse título e vão disputar a final da Champions League. Uma coisa que é de ressaltar do time do Chelsea é que no início da temporada foi muito mal. Começou mal. Eu acho que tem em casa, no Stamford Bridge, acho que tem 20 jogos que não perde. Isso mesmo. E foi muito tumultuado. Teve a saída do Mourinho no início da temporada e o Grant, lá o israelense que assumiu o time, né? Isso. Conseguiu dar um jeito no time e hoje tá aí, brigando pelo título. Acho que o título inglês fica complicado. Acho que os dois vão ganhar os dois últimos jogos, mais pelo saldo de gols o Manchester leva. Eu acho que na Champions League vai ser mais complicado. Ô Lucas, Newcastle e Chelsea, segunda-feira, no estádio do Newcastle. Qual que é o seu palpite? Eu acho que o Chelsea ganha. O Newcastle, achei que fosse brigar, porque tem o Owen, e o Martins, fez boas contratações. O Duff, que era do Chelsea, fez boas contratações. Eu achei que fosse brigar pelo menos por uma vaga na Liga. Mas veio decepção aí, já não briga por nada. Eu acho que mesmo jogando fora de casa, acho que o Chelsea ganha. Ressaltando que é a primeira final de Champions League do Chelsea, né? E eu acredito no Manchester. Nessa final da Champions League eu acredito no Manchester. E em Moscou ainda tem o Abramovich lá, que é russo, tomando do Chelsea. Acho que muita gente muito russo vai torcer pro Chelsea. Eu acho que